Você sabia que civilizações separadas por oceanos e milênios construíram monumentos quase idênticos, sem nunca terem se encontrado? Coincidência? Ou existe um segredo escondido sob as pedras dessas pirâmides? Egito, México, Camboja, lugares distantes, histórias diferentes, mas um mesmo mistério. Pirâmides monumentais, erguidas por povos que, teoricamente, nunca trocaram uma palavra. Como explicar essa conexão global? Seria apenas uma coincidência cósmica? Ou existe algo mais profundo ligando essas culturas? O mistério das pirâmides desafia cientistas, inspira teorias e fascina gerações. Hoje vamos começar nossa jornada para desvendar esse enigma. E nosso ponto de partida não poderia ser outro: o Egito, lar das pirâmides mais famosas do planeta. Vamos direto ao coração desse mistério. Para começar essa jornada, a gente precisa ir até o lugar mais famoso quando o assunto é pirâmide, o Egito Antigo. Quando a gente pensa em pirâmide, a primeira imagem que vem à cabeça é a das grandiosas pirâmides de Gizé, com a esfinge ali do lado, certo? Elas são um ícone, um símbolo de uma civilização inteira. Essas estruturas não surgiram do dia para a noite. Foram uma evolução, começando com as mastabas, que eram túmulos mais simples, retangulares. Foi o gênio do arquiteto Imhotep que, por volta de 2630 a.C., teve a ideia de empilhar mastabas uma em cima da outra, criando a primeira pirâmide, a pirâmide de degraus de Djoser. A partir daí, a técnica foi se aprimorando até chegar na forma lisa e perfeita que conhecemos. A grande questão aqui era o propósito. Para os egípcios, a vida após a morte era levada muito a sério. O faraó não era só um rei, ele era visto como um deus na terra. A pirâmide, então, era muito mais que um túmulo. Era uma máquina de ressurreição, uma escada para o céu. Era o lugar onde o corpo do faraó seria preservado, junto com todos os seus tesouros e tudo que ele precisaria na outra vida. A construção era uma tarefa monumental, que envolvia milhares de trabalhadores, engenheiros e uma logística que a gente quebra a cabeça para entender até hoje. Eles usavam rampas, trenós de madeira e a força de muita gente para mover blocos de pedra que pesavam toneladas. Era um projeto de Estado, uma obra que definia o poder e a fé de todo um império. Agora, vamos dar um salto gigantesco e cruzar o Oceano Atlântico. A gente aterrissa na Mesoamérica, no coração das civilizações Maia e Azteca. E aqui, a gente encontra pirâmides de novo. Mas se preparem porque a história é bem diferente. As pirâmides daqui, como a famosa Chichén Itzá ou a Pirâmide da Lua em Teotihuacan, não eram, na sua maioria, túmulos. Elas eram palcos para o cosmos. Diferente das pirâmides egípcias, que são mais largas e pontudas, as mesoamericanas são pirâmides em degraus, com um templo no topo. E era nesse templo que tudo acontecia. Elas eram o centro da vida religiosa e cívica. Essas estruturas eram verdadeiros observatórios astronômicos. Os maias, por exemplo, eram matemáticos e astrônomos incríveis. A posição e o número de degraus de uma pirâmide como a de Kukulkan, em Chichén Itzá, estão diretamente ligados ao calendário solar. Durante os equinócios, a sombra projetada na escadaria cria a imagem de uma serpente descendo a pirâmide. Era um espetáculo. Além disso, o templo no topo era o local para os rituais mais importantes, incluindo sacrifícios humanos, que, na crença deles, eram necessários para alimentar os deuses e garantir que o sol nascesse todos os dias. A construção também era diferente, usando blocos de pedra menores e um núcleo de entulho e terra. Um método que permitia construir e, muitas vezes, reconstruir e ampliar as pirâmides ao longo de gerações. Voltando para o Velho Mundo, nossa próxima parada é na Mesopotâmia, conhecida como o berço da civilização, entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Aqui,
A gente não encontra pirâmides exatamente como as do Egito, mas sim uma estrutura prima delas, os zigurates. Pensem num zigurate como uma pirâmide em degraus feita de tijolos de barro, com um santuário no topo. O mais famoso deles talvez seja o zigurate de Ur, construído por volta de 2100 a.C. A principal diferença aqui é o material. Enquanto os egípcios tinham acesso a pedreiras gigantescas, os sumérios, babilônios e assírios viviam numa planície aluvial. Então, o material de construção principal era o barro, moldado em tijolos e cozido ao sol. O propósito dos zigurates era puramente religioso. Eles eram vistos literalmente como a morada dos deuses na terra. A estrutura em degraus, subindo em direção ao céu, simbolizava uma escada que conectava o plano terrestre ao divino. O templo no topo não era um lugar para o público geral, mas sim um espaço sagrado, acessível apenas aos sacerdotes, onde eles realizavam rituais e oferendas para a divindade padroeira da cidade. A ideia não era enterrar ninguém ali, mas sim criar um ponto de encontro entre humanos e deuses. É fascinante pensar que, mesmo com materiais e propósitos diferentes, a forma básica de uma montanha artificial, uma estrutura que se eleva ao céu, apareceu aqui também. Nossa viagem continua, e agora a gente vai para um lugar de vegetação exuberante e uma espiritualidade profunda, o Sudeste Asiático. E sim, aqui também encontramos estruturas piramidais. O exemplo mais espetacular é, sem dúvida, Angkor Wat, no Camboja. Construído no século XII, esse complexo de templos é a maior estrutura religiosa do mundo. Embora não seja uma pirâmide de faces lisas como as do Egito, sua estrutura central é uma representação em pedra do Monte Meru, a montanha sagrada de 5 picos que, na mitologia hindu e budista, é o centro do universo, a morada dos deuses. As 5 torres de Angkor Wat representam esses 5 picos. A construção de templos como Angkor Wat ou Borobudur, na Indonésia, foi uma tarefa hercúlea, utilizando blocos de arenito esculpidos com uma precisão e um detalhe que deixam qualquer um de queixo caído. Cada parede é coberta por baixos relevos que contam histórias épicas da mitologia hindu. A função dessas pirâmides de templos era totalmente espiritual. Elas não eram túmulos nem palcos para sacrifícios no sentido mesoamericano. Eram mandalas tridimensionais, diagramas do cosmos que serviam como um local de meditação e peregrinação, um caminho para a iluminação. Os fiéis caminhavam por seus corredores e terraços numa jornada simbólica, ascendendo do mundo material para o espiritual, espelhando a estrutura do universo em sua própria experiência. Para nossa última parada, a gente volta para a África, mas vamos um pouco mais para o sul do Egito, para uma região conhecida como Núbia, onde hoje fica o Sudão. Aqui floresceu o Reino de Kush, uma civilização poderosa que, por um tempo, chegou até a governar o próprio Egito como a 25ª dinastia de faraós. E adivinhem só? Os cuxitas também construíram pirâmides, conhecidas como as Pirâmides de Meroé. Existem mais de 200 delas, um número maior do que as que existem no Egito. Mas elas são bem diferentes das suas vizinhas do norte. São muito mais íngremes, mais estreitas e construídas com blocos de pedra menores. A influência egípcia é inegável. Os reis e rainhas de Kush, conhecidos como os faraós negros, adotaram muitos costumes egípcios, incluindo a prática de construir pirâmides como túmulos reais. Assim como no Egito, o objetivo era garantir a passagem segura do monarca para a vida após a morte. As capelas funerárias anexas às pirâmides eram decoradas com relevos que misturavam a arte egípcia com estilos e deuses núbios, criando uma fusão cultural única. Apesar de serem menores e menos conhecidas que as de Gizé, as pirâmides da Núbia mostram como uma ideia arquitetônica pode viajar, ser adaptada e ganhar um novo significado,
persistindo por séculos como um símbolo máximo de poder e imortalidade, mesmo em outra cultura. E assim a gente termina a nossa volta ao mundo das pirâmides. É incrível, não é? Passamos pelo Egito, Mesoamérica, Mesopotâmia, Ásia e Núbia. Vimos que, apesar das semelhanças na forma, os motivos e as técnicas eram super diferentes. Túmulos para garantir a vida eterna, palcos para rituais cósmicos, escadas para encontrar os deuses, representações do centro do universo. Cada povo deu o seu próprio significado para essa montanha artificial. E isso nos leva de volta à pergunta inicial. Mesmo sem contato direto, povos completamente diferentes, em épocas diferentes, chegaram a soluções arquitetônicas parecidas para expressar suas crenças mais profundas. Seria uma coincidência? Talvez a forma piramidal seja simplesmente a maneira mais estável e lógica de se construir uma estrutura alta e monumental com a tecnologia da época. Ou seria uma necessidade humana universal, a de se conectar com o divino, de tocar o céu? Ou, quem sabe, existe algo mais, uma conexão que a história ainda não conseguiu explicar? O mistério continua. A verdade é que talvez não exista uma única resposta, mas a busca por ela nos ensina muito sobre quem somos. E agora eu quero saber de você. O que você acha? Foi pura coincidência? Uma necessidade prática da engenharia? Uma necessidade espiritual universal? Ou você tem alguma outra teoria? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Se você curtiu essa viagem, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!